Ora, muito boa noite, 21 horas pontualmente, estamos de volta para o seu habitual debate à segunda-feira à noite. Na edição de hoje vamos falar sobre o funcionamento do setor imobiliário em Angola. Para tal são nossos convidados, Jordão Coelho, vice-presidente da ADIC, Associação Angolana dos Direitos do Consumidor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, caríssimo, obrigado, e boa noite extensiva aos colegas do painel. Muito bem, está connosco também Judite Mateus, que é gestora e empreendedora do setor imobiliário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigada a todos pelo convite. Está à minha esquerda Diógenes Dalla, que é mediador imobiliário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite e muito obrigado. E do outro lado também temos Augusto Fernandes, que é consultor do setor imobiliário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos colegas de painel. Estender o boa noite também aos da equipe técnica que suporta o programa e os telespectadores lá em casa também. Chicuração. Muito bem, boa noite a todos e muito obrigado pelo carinho da audiência. Como disse, hoje vamos olhar para o funcionamento do setor imobiliário em Angola. São muitos os desafios, a luta pela casa própria, os preços que são cobrados e há ainda uma preocupação que tem a ver também com o arrendamento, com os custos que são cobrados, ou com os preços que são cobrados para arrendamento de casas. Questões que vamos procurar responder aqui ao longo desta hora e meia de debate que vamos ter nesta noite de segunda-feira. Vamos começar com a Judite Mateus para perceber a quantas anda o funcionamento do setor imobiliário em Angola, como é que estamos, é este o caminho que estamos a seguir, o recomendável, ou temos ainda muitos desafios? Bem, o funcionamento do setor imobiliário continua a ser um grande desafio, mas é importante salientar que nunca se falou tanto do imobiliário tal como agora. Há alguns anos nós ficávamos assim no anonimato, não é? Era difícil identificar mediadores do setor, saber quem é o construtor, quem é quem, mas atualmente com o crescimento do próprio setor e não só, o despertar, sobretudo temos a força da juventude a trazer uma dinâmica diferente do setor imobiliário, isso tem ajudado bastante. Há muito que não se falava sobre o tema nas televisões, organizações do fórum, mas temos encontrado um equilíbrio muito grande, apesar de termos ainda um grande desafio pela frente. Augusto Fernandes, quais são estes desafios que ainda perseguem o funcionamento do nosso setor imobiliário? O setor imobiliário, ele funciona dentro de um ecossistema que nós vamos chamando de ambiente de negócio. Se o ambiente de negócio não tiver todo ele propício, colocas o setor imobiliário aí no meio e ele não consegue desenvolver. É assim que desde 2014 que os promotores imobiliários têm estado a encontrar alternativas para tentar colocar o mercado imobiliário a funcionar. Como pode entender, o mercado é sempre o lugar de encontro entre aqueles que procuram por um bem ou um serviço e aqueles também que oferecem esse mesmo bem ou serviço, encontram-se no lugar físico, virtual, ou seja lá onde for, e fazem aí o negócio. Precisamos aqui dizer que o imobiliário, em essência, é um negócio jurídico entre partes. As partes vão se relacionar para poder transacionar aquilo que nós vamos chamando de direitos reais de coisas imóveis. Estes direitos reais de coisas imóveis, e sendo a habitação do ponto de vista econômico muito complexa, do ponto de vista financeiro a habitação é muito complexa, porque ela não pode ser comprada com um único salário. Então, o Estado, para que as famílias não acumulem poupança num determinado saco roto, ou seja, coloca aí dinheiro, depois chega a um período que não vê casa, não tem casa e não tem nem dinheiro, nem o direito sobre a coisa real, o Estado angolano criou aquilo que nós vamos chamando, que é a Lei 14, a Lei 12/14, né, que é a lei que regula, não é, os mediadores imobiliários. Porque entende-se em toda a parte do mundo que um mercado imobiliário, sem a presença dos mediadores imobiliários, gera desordem urbana, gera mercado informal, gera bairros, gera toda a confusão que nós vamos assistindo nas zonas periurbanas de Angola. O Estado angolano, entendendo isto, em 2014 vai sair esta lei que regula o setor imobiliário, que no final do dia vai dizer como é que as pessoas singulares ou as pessoas coletivas que querem dedicar-se ao trabalho
de mediação imobiliária devem se comportar, como é que as empresas devem ser constituídas, quem de facto é quem no mercado. E nós vamos encontrar aqui, não é, dois grupos fundamentais. Um grupo que é dos mediadores imobiliários e outro grupo que é dos angariadores imobiliários. Os mediadores podem ser pessoas coletivas ou singulares, mas, no entanto, os angariadores são sempre pessoas singulares. Os angariadores, para dizer na linguagem terra-terra, são aqueles que vão à procura do produto imobiliário, são aqueles que vão à procura da coisa imóvel, ou seja, ele é que sabe onde é que está o terreno, ele é que sabe onde é que tem uma casa à venda e trazem esta informação, depois de recolher, não é, para o mediador. Esse mediador imobiliário também, por sua vez, conhece onde é que está o banco, conhece onde é que estão as construtoras, conhece onde é que está aquele mundo de elite. Tens um que faz o trabalho de base, que é o angariador, fundamentalmente, depois tens alguém que faz o trabalho mais expedito, que é o de elite, conhece o jurista, conhece o economista, que faz os estudos de viabilidade, conhece o banco e consegue relacionar-se com esta elite ou com este ambiente externo todo para poder fazer com que o negócio jurídico aconteça sem que nenhuma das partes seja lesada. Nós temos estado a dizer que o mediador imobiliário, ele atua sempre por intermédio de contrato, porque ele tem que ser contratado para o efeito, e este contrato lhe vai dar obrigações, né, de poder localizar ou constituir ou comercializar essa coisa imóvel, porque aqui nós vamos ter duas tendências, ou a coisa imóvel vai ser construída, ou a coisa imóvel vai ser comercializada, porque ela pode ser constituída de raiz, o produto imobiliário ou o negócio jurídico imobiliário, ou então ele já existe e precisa passar de um ente para um outro ente capitão. Diógenes, enquanto mediador, é assim que funciona na prática este mercado? Temos hoje um mercado favorável para vocês mediadores? Exatamente, é assim que funciona, como diz a lei, como muito bem falou o Dr. Augusto. Portanto, mas temos aqui uma série de problemáticas que precisam ser acauteladas, que precisam de mais atenção daquilo que é o Estado para poder melhor regular o mercado. Portanto, os mediadores ou os angariadores carecem de dois dispositivos que eu diria que é, primeiro, a formação, não é? E a carteira profissional. Se formos a notar, os nossos mediadores cá na nossa indústria não têm uma carteira profissional. Okay? E isso passa mesmo pelo instituto que regula o setor imobiliário, que é o INH. Portanto, estamos a andar, mas precisamos regular, precisamos, de certa forma, estar mais organizados, não é? Porque já há muitos anos que o mercado imobiliário tem estado a funcionar e que ainda nos vimos na fase embrionária, poderia assim dizer. Ok. Jordão Coelho, estes fatores, por exemplo, como esta questão da falta de carteira profissional, de um documento que o identifica como profissional desta área, faz com que muita gente caia às vezes em questões relacionadas a burlas, que eu sei que é uma das preocupações que a DIC recebe, se não diariamente, ou pelo menos muitas vezes? De facto, esse é um pormenor que deve preocupar a todas as pessoas. Nós costumamos a dizer, quando alguém vai comprar uma casa, ele não compra só uma casa. Ele compra uma casa para fazer dela o seu lar. Nessa linha de raciocínio, a organização do setor imobiliário, vale realçar, é um dos setores que mais emprega. É um dos setores grande contribuinte do Estado. Um dos setores onde inúmeras famílias são sustentadas. E então, este raio de ação tem de ser visto com olhos de ver, porque senão passa a ser contribuinte. Os mediadores, os angariadores, esses players do mercado, precisam ser valorizados e a valorização passa necessariamente pela entrega da sua carteira, ou seja, pela sua legalização, a legalização da sua atividade. A lei parametriza e diz quem deve ser angariador, quem deve ser mediador. Se a lei faz esse parâmetro, o órgão regulador do setor deve corresponder. Nós não podemos ter
50, 100, 300 solicitações de legalização da nossa atividade e surgem, por exemplo, apenas 2 ou 3 indivíduos, mas todos cumprem com requisitos. É preciso informar para dizer não preenche os requisitos, tem de preencher os requisitos, tem que melhorar isso, não é? É assim que funciona. Vale ainda realçar que a questão do setor imobiliário, as instituições não sérias, elas são muitas. Existem também aquelas que são sérias e cumprem. É verdade que o número é ínfimo e vou dar-vos um exemplo concreto. Projeto Bem Morar. Quintas do Rio Branco. Mais de 100 milhões de dólares saíram do país. Mais de 100 milhões de dólares de cidadãos angolanos. Quase todos eles solicitaram um empréstimo bancário, que até agora estão a pagar, mas não viram as casas, nem sequer o terreno têm. Aqui, ao falarmos... Isso é porque é que isso, na ótica da ADIC aconteceu? Isso aconteceu por uma razão muito simples. Primeiro, a banca, de acordo com a lei das instituições financeiras, ela é perentória. Quem trabalha na banca deve ser prudente. E a prudência é um dos elementos basilares. A prudência iria fazer com que, por exemplo, um banco sabe que a conta desta instituição é uma conta que recebe milhões de dólares, resultado do investimento dos cidadãos nacionais. Como é que eu vou ao banco, nesta conta institucional, e eu vou fazer transferências para contas privadas, quando eu não tenho um suporte da compra do material? Ou seja, eu tenho que provar que esta empresa, correto? Que por meio desse SWIFT, esta correspondência interbancária, vai fazer com que se garanta que o banco lá fora credibiliza que esta é uma instituição que tem um currículo aceitável para esta transação. Quando estas divisas saem do país, nos moldes em que saíram, nós vamos dizer que o banco A, B, C e D não foram prudentes. Neste caso, e estando aqui, por exemplo, se olharmos aqui para estas questões de projetos que foram apresentados publicamente e na prática lesaram muitas pessoas, aí a falha foi da banca. Eu gostava só de terminar o raciocínio. E vou só acrescentar este dado. Sim. Foi da banca, foi dos bancos, no caso, foi dos próprios clientes que não se informaram sobre a idoneidade ou não destas instituições? Repara, nós temos estado a responsabilizar os brasileiros, mas há angolanos que eram sócios dessa instituição. No caso do Bem Morar, é isso? Exatamente. Esses angolanos que eram sócios nunca foram responsabilizados. Nós botamos a culpa aos brasileiros que vieram para aqui, um projeto que se tornou público, na altura engajou várias personalidades a nível da governação. Isto cria uma certa credibilidade. Qualquer indivíduo com um rácio normal não vai pensar que este negócio vai ter um resultado hecatômbico. Logo, o elemento de prudência bancária falhou redondamente. Número 1, falhou redondamente. A posterior, o segmento que se iria dar a nível da PGR, que era por conta da carta rogatória, junto das instituições brasileiras vocacionadas para o efeito, até hoje, famílias destruíram-se. Como é que nós vamos ter um setor robusto, organizado, se quem deve ter a maior prudência não tem? Reitero, há muitas instituições do setor imobiliário que são sérias, mas eu convido-vos a dizer, se mencionar 3 é demais. Eu não conheço, neste momento, assim, uma instituição do setor imobiliário, principalmente as construtoras, que entregam as casas na hora. Não. Tanto é que há uma, neste momento, que está a passar por uma situação muito difícil e que o fato de não ter feito a entrega, o Código Civil, no seu artigo 447, diz que se eu pagar 50 milhões como sinal,
e a imobiliária não entregar uma casa no período vocacionado, ela deverá fazer a devolução em dobro. Quer dizer que tem de devolver 100 milhões. Ok. Aí está o X da questão, que às vezes contribui também para a mortalidade das empresas. Porque não é normal um assunto que pode ser negociado e o Código Civil dizer que o cliente, a empresa ou o vendedor deve pagar o dobro. Se formos olhar para este artigo, acaba por não salvaguardar as empresas, sobretudo as famílias que nela trabalham. Porque a cadeia de valor do setor imobiliário é muito grande. Nós não vamos só olhar para a construtora, mas precisamos olhar para toda a estrutura que suporta esta construtora, desde os fornecedores, os mediadores, entre outros. E se nos basearmos aqui, o Jordan fala muito deste artigo em quase todas as partes, mas eu penso que isso deve ser revisto o quanto antes, porque até se olharmos para o segundo artigo da Lei da Mediação Imobiliária, que é a Lei 14/12, de 4 de maio, ela diz que a idoneidade comercial de uma mediadora é atribuída pelo Instituto Nacional da Habitação, mas não é o que acontece. Qualquer um que se dirigir até o guichê único de empresas consegue constituir uma imobiliária, como se diz, né, numa linda calma, e depois desenvolver as suas atividades normalmente. Então, o primeiro trabalho de campo começa mesmo pelo Instituto Nacional da Habitação. Porque se eu consigo legalizar a minha empresa sem a inspeção do organismo de tutela, é muito fácil eu fazer transferências após qualquer venda. Porque é importante saber o perfil da pessoa que atua atualmente no setor imobiliário. Estamos a falar de empresas quase 100% angolanas. Sim. Temos poucas empresas estrangeiras a atuarem nesta área. E se o organismo que tutela a área não consegue conhecer sequer quem atua no setor, isso torna-se cada vez mais difícil. Nós não vamos saber se o Diógenes vai cumprir com o prazo, se vai realmente construir as casas ou não. E uma outra questão também é a lei de terras, que acaba por não beneficiar quem investe no setor imobiliário, sobretudo estrangeiros. Em 2020, eu tive a oportunidade de conversar com um investidor do setor imobiliário que ele mostrou interesse em investir para a minha empresa. Mas nós ficamos a analisar vários fatores que poderia condicionar o negócio. E um deles foi a questão do investimento ser em dólar. Anualmente eu tinha que pagar 10%. E se olharmos o câmbio de 2020, não é o mesmo câmbio de hoje. E eu vou fazer um contrato com o cliente para vender a casa a 50 milhões de kwanzas. Depois de 2 anos ou 6 meses, o câmbio sobe de forma drástica, que o preço do material também altera. Então é importante a nossa lei também proteger as empresas, não só olhar para o consumidor. Mas não se esqueça de uma coisa, esta lei, este artigo, vem para proteger. Proteger o cliente ou o mediador? Vem proteger o cidadão consumidor. Porque o consumidor e mata a empresa. A questão que se deve colocar aqui é, quando nós somos sérios, nós sabemos que existem várias contingências. Infelizmente, o nosso Kwanza é como um filho que fica sempre doente. É um doente que hoje apresenta alguma melhoria, mas a qualquer momento temos que correr com ela ao hospital, porque é um filho doente, não tem robustez, não tem nutrição suficiente. Daí a razão de não ser uma moeda forte. A forma como vamos fazer o contrato pode ajudar a atenuar isso. Agora, existem os sérios e existem os não sérios. Se o consumidor, como ocorreu com várias construtoras, empata o seu dinheiro durante 3 anos, a desvalorização da moeda, por exemplo, não vamos esperar que passe da mesma forma que eu, quando vou vender o imóvel a alguém que devia pagar o valor até aquele ano e não o faz, eu vou fazer a atualização. O contrato prevê isto. Muito bem, vamos voltar a estender aqui a conversa ao Augusto Fernandes e também ao Diógenes. Falava da questão da proteção que deve ser também dada aos mediadores ou aos operadores do setor. E isto acontece, na vossa ótica, por falta de seriedade da parte dos próprios operadores, ou é pelo facto de esta lei, e porque disse o Diógenes, apesar da lei existir, hoje ainda há muitas preocupações, porque nós vemos por quase todos os cantos alguém que se apresenta como mediador imobiliário. Isto por si só vai trazer alguma disparidade, vai
trazer dificuldades no próprio cliente de identificar quem é ou quem não é sério. Corretamente. Aqui vimos, não é, tanto no Código Penal quanto na Lei de Mediações Imobiliárias, que é a Lei 14/12, que o objetivo do legislador é proteger o cliente, é proteger quem quer comprar casa, porque é complexo comprar casa. Mas, no entanto, nós vamos olhando algumas agulhas, não é, que ainda precisam de entrar nos eixos. Nós vamos ver que a Lei 14/12 é de 2012, não precisa aqui ser cientista para descobrir que ela é de 2012, mas ela, para entrar em funcionamento, precisa de um regulamento. A lei obriga uma regulamentação. E Estamos a falar de uma lei que já tem 12 anos. Está bem. E esta regulamentação só fica pronta em 2020. Ou seja, o Decreto Presidencial 320/20 regula esta lei. Mas este Decreto Presidencial, não é, ainda obriga decretos suplementares, ou seja, são decretos executivos conjuntos. A lei, o regulamento da lei diz que é preciso formar os mediadores para eles poderem ser certificados. É preciso certificar que eles tenham competência para poder exercer a função pela qual se propõem. Para isso, precisam ter uma grelha curricular. É preciso cobrar tarifas. Essas tarifas, para serem cobradas, precisa de um decreto executivo entre o ministro de tutela e a ministra das Finanças. Precisa de fazer uma grelha curricular. Para você ter a aprovação da grelha curricular, precisa de um decreto executivo conjunto entre o Ministério de Tutela e o Ministério da Educação. Precisa ter uma grelha de formação profissional. Precisa de um decreto executivo conjunto entre o Ministro de Tutela e o Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social. Quer dizer, tens aí um conjunto de regulamentos complementares que devem ser, de facto, exarados para que o normal funcionamento e licenciamento da atividade seja um facto. E nós dissemos na nossa introdução, e muito bem, que a inexistência dos mediadores imobiliários dá desordem urbana. Ou seja, se nós não acelerarmos a colocar os mediadores imobiliários licenciados conforme manda a lei para o seu funcionamento, vamos continuar a ter a desordem que temos no mercado. Essa questão de pagar e não receber o artigo faz parte da desordem. Para estancar isso, precisamos de colocar os mediadores imobiliários, os angariadores imobiliários a funcionarem nos marcos da lei. Para o efeito, o que nós temos a dizer, não é, a Judite disse muito bem, que hoje qualquer pessoa vai ao guichê único e diz que quero abrir uma mediadora. E lá abre a empresa mediadora. O que é que a lei nos diz? A nossa lei de mediação imobiliária é diferente das leis das instituições financeiras, que diz para abrir um banco, para o ficheiro de denominação social te dar a denominação de um banco, você tem que estar primeiro resolvido com o regulador, que é o BNA. A nossa lei diz que não. As pessoas podem ir pedir a denominação social sem que estejam resolvidos com o mediador ou com o Instituto Nacional da Habitação. Logo vai legitimá-la. Ele, depois dela constituir a empresa e quer o início da atividade, submete todo o processo ao Instituto Nacional da Habitação, só daí é que se despoleta o processo de licenciamento. Enquanto isso já está a trabalhar? Não pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar em Angola, uma empresa, sem ter o licenciamento do órgão de tutela. Você pode ter aquilo que nós chamamos não é isso que o alvará comercial. Todo mundo, Augusto. Não, porque nós estamos um país onde a informalidade está em 80%. E o mercado informal, se tanto, deve estar a 90%. Então, é preciso, há quem diz que o mercado imobiliário ainda é todo informal, porque, de facto, ninguém está licenciado. Ainda não temos esses instrumentos todos. Do ponto de vista legal, não vai colher, doutor. Exatamente. Do ponto de vista legal... Depois eu pago, eu depois pago o imposto à AGT, eu depois posso pagar salário, eu depois pago a segurança social. Todos esses aspectos, se tivermos em conta aquilo que a lei baliza, quando começar a se efetivar a legalização desses indivíduos, que até pagam o imposto ao Estado, certo? Certo. Que até pagam salário, pagam o IRT, pagam e pagam CISA pagam segurança social.
O artigo 12º do Código Civil vai dizer que aqui não haverá retroatividade, a menos que seja para beneficiar. Doutor Jordão, aqui temos a questão do princípio da legalidade. Lógico. Se eu não estou licenciado para o exercício da atividade, eu não posso fazer vendas. Se estou a fazer vendas, estou a fazê-lo na informalidade. Mas, ou Augusto na Fernandes, o ilegalidade. mercado não deu esta abertura para a informalidade, para que qualquer um acorde hoje e diga que eu sou mediador imobiliário? Isso é que nós temos que sanar. O que nós temos que sanar é o que não está certo. É preciso licenciar os mediadores imobiliários para eles começarem a exercer as suas funções como manda o ditame da lei. Ou seja, se nós perdermos tempo em analisar o que, conforme é feito o errado, em vez de gastarmos energia para corrigir, não é? Por isso é que o slogan é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Isso está mal, já está identificado. E o que nós temos que fazer é corrigir e ver que dentro deste mandato, Sua Excelência, Presidente João Lourenço, é que despoleta-se o regulamento, depois, não é, de cerca de quase 8 anos. Porque é uma lei de 2000, 8 anos. 2012, devia ser regulada antes. Esperamos mudar de governo em 2017 para começarmos a trabalhar no regulamento. E em 2020 o regulamento fica pronto e agora estamos nos regulamentos complementares. É uma herança que leva o seu tempo. Os regulamentos devem ser bem feitos, porque quando eles não são bem feitos, depois temos essa questão que a Judite levantou bem. Será que quando fizemos a lei devíamos colocar lá que ninguém pode criar uma empresa imobiliária sem que antes tenha o conforto do regulador, que é o Instituto Nacional da Habitação? Quer dizer, hoje estamos a questionar este artigo da lei, estamos a questionar o artigo que está no Código Penal, que diz que quem pagou 50% e não recebeu a casa no tempo previsto... No Código Civil. No Código Civil, tem que depois ser restituído ao dobro. Se essas coisas não são feitas com calma, com consulta pública. Eu acredito que os mediadores imobiliários receberam, não faz 6 meses, não é, um documento do Instituto Nacional da Habitação, que é uma consulta pública para estes regulamentos complementares. É nesta conversa e nesta consulta pública que estes documentos são melhorados, são colocadas as contribuições de todos e sai um documento funcional para todo mundo. Se nós fizemos-lo a correr, o que nós vamos ter é um documento mal feito e depois temos que estar a revogar o documento, revogar artigos. Então, ele já está atrasado, sim senhora, e todos estamos conscientes disso. Está a ser feito paulatinamente, com todo mundo, com contributo de todo mundo, para ser uma coisa muito bem feita. É bem verdade que vamos aqui, do ponto de vista da legalidade do funcionamento dos agentes imobiliários, resolver um problema. Mas depois temos outros problemas que temos que resolver. Estamos agora na segunda versão do aviso 9 BNA, já se pensa em fazer melhorias para ver se sai um aviso 9 na versão terceira, 2024, para podermos acautelar determinadas situações. Vemos aqui que os construtores do mercado imobiliário, a nível de todo o mundo, constroem casa com dinheiro dos clientes, ou seja, as casas são vendidas no papel. Em função das diferentes situações que tivemos, e o Dr. Jordão mencionou e muito bem, né, faz com que as pessoas hoje tenham dificuldades em aceitar comprar casa no papel. Só aceita pagar a casa que está construída. Daí é que o aviso 9 BNA tem as duas vertentes. Por um lado, o financiamento à construção, para as construtoras poderem, num prazo de 3 anos, solicitar financiamento para um reembolso de 3 anos e poder construir a casa e ter um produto acabado para poder vender aos seus clientes. Só vê que aqui, não é, quem regula o mercado imobiliário foi ter com quem regula o mercado financeiro, o Banco Nacional, e juntos construíram o aviso 9 para resolver problemas financeiros inerentes ao mercado imobiliário. De outro lado, vamos ter o fomento da procura, que quando as pessoas tomam o crédito à habitação, é pago o construtor, o valor investido é recuperado, a dívida é repassada para o comprador de casa e o banco passa nos próximos 30 anos ou 60 anos a, não é, relacionar-se com quem está a comprar a casa. Depois de resolver os problemas que têm a ver com finanças. Está em curso a revisão da Lei Terra para resolver os problemas fundiários.
Já vamos falar desta lei, vamos estender também novamente aqui a palavra ao Diógenes, e porque já estava a pedi-lo. Diógenes, como é que vocês, enquanto mediadores, olham para todas essas situações que nós aqui apontamos? O Instituto, que tem a responsabilidade de acelerar o processo de licenciamento, está em fase de consulta pública. Até que este processo seja resolvido, como é que vocês vão atuar? Como é que vocês têm estado a atuar? Hoje, quem vos procura? O que é que reclama? O que é que mostra em termos de preocupações? Olha, uma das grandes preocupações reside mesmo no acesso ao financiamento habitacional, não é? Tem sido um dos grandes problemas. Eu perdi, só neste ano perdi 4 negócios de pessoas que não conseguiram ser contempladas como elegíveis para o financiamento bancário, o financiamento habitacional. Portanto, o problema reside mesmo no seguinte: você tem um custo de construção elevado, okay? Você tem um custo de terreno elevado, você tem um Kwanza doente crônico que só apreciou 5 anos desde 2000. A desvalorização da moeda, portanto, o aumento da inflação, isso, né, pode nos levar a uma futura recessão. Portanto, olhamos para esse cenário. Entre 2020, dezembro de 2020 e dezembro de 2021, o preço ou o custo do material de construção aumentou 19,9%. E em 2024, agora, aumentou 25%. O preço do saco de cimento aumentou 41,6%. O número de licença para a construção caiu 55%. Então, no segundo trimestre de 2022, 79% das obras que decorriam em todo o território foram paralisadas, numa diferença de 4% comparado ao ano passado, no mesmo período. Portanto, são esses fatores e tantos outros que inviabilizam e criam um mau clima do funcionamento na própria indústria. Judite, hoje lida com todos esses dados que acabam de ser apontados pelo Diógenes, porque já também na qualidade de empreendedora deste setor imobiliário. São estas as grandes preocupações? Com certeza. Um exemplo prático, o Diógenes também conhece, um empreendimento imobiliário que temos estado a desenvolver, Vila de Caceche. Nós começamos com preço de 25 milhões de kwanzas há um ano. E hoje já estamos a pensar em subir para 45 milhões de kwanzas, uma casa com 70% de acabamentos. Estamos a falar de uma casa para quem estamos a falar aí para médio custo ou custo alto? Médio custo, porque aqui em Angola o que é médio acaba por ser alto para a realidade de muitas famílias. E nem sempre o crédito do aviso 9 beneficia a todos, porque quem consultou-me há um ano já não consegue fazer parte do meu pacote atual. Porque há famílias, por exemplo, que têm uma aprovação de 25 milhões, de 30 milhões de kwanzas, e eu já não consigo atender, consigo ser muito mais seletiva, acabando por deixar várias outras pessoas por fora do meu projeto. E isso é algo que não nos agrada muito, porque também, só que não depende de nós. Com a mudança do comportamento do próprio público, torna-se cada vez mais exigente. Ele quer projetos com infraestruturas. Estamos a falar do custo da habitação, mas o que mais encarece um projeto também é o custo da infraestrutura. Falo de bens essenciais, água, eletricidade, drenagem. Isso acaba por encarecer muito o custo de uma habitação. E que às vezes as pessoas pensam que o vendedor tem a ideia de enriquecimento, mas não. É muito difícil encontrar uma empresa de construção atualmente que esteja a ter lucro acima de 30%. É menos provável. Acho que o Dr. Augusto consegue... Capitão, só para acrescentar aqui algo. Imagine que o aviso 9 do BNA entra em vigor no dia 6 de julho de 2022. Estamos em 2024, se nós formos ao fundo e fazer um balanço de quantas pessoas foram contempladas nesse aviso novo, você vai ficar... Não. Mas há procura? 10%. As pessoas procuram por este serviço? Sim, porque não há dinheiro. As pessoas não têm dinheiro. As pessoas precisam comprar a habitação com dinheiro do banco. Precisam buscar... Os bancos não estão abertos a este financiamento? Os bancos estão interessados. Em cada 100 clientes que nós recebemos, 10 demonstram intenção de comprar assim, vendas diretas. 90 eu posso afirmar categoricamente na minha base de dados é crédito bancário. Exatamente. Mas quando formos fazer uma seleção criteriosa,
o salário não cobre o crédito para uma habitação. Certo. É ali onde está o problema, porque em dois anos que foi aprovado o aviso 9, o preço da habitação já não é o mesmo que a pessoa... E outra coisa é o tempo de espera. Há construtoras que ficam cerca de 1 ano, 9 meses à espera da aprovação de crédito. E isso desmotiva também a aderir a este tipo de contrato, porque eu vou privar o meu imóvel durante 9 meses e se me aparecer alguém consegue me pagar a pronto ou com 80% do valor da entrada. No caso, por exemplo, do projeto que falou, estamos a falar de residências ou de casas que deviam ser pagas em quanto tempo? 1 ano no máximo. Ele tinha de pagar em um Sim, ano? 1 ano no máximo. 25 milhões? 25 milhões salários não, não agora compensam. já estamos nos 40 Mas milhões. os salários não compensam neste caso, não é? O salário não compensa e nós acabamos por selecionar um público mais restrito, entrarmos para o público corporativo, detalhar criteriosamente quem vai aderir ao projeto, porque também neste tipo de contrato há muita inadimplência. Há clientes que pensam que tudo vai terminar como nas centralidades. Vai pagar o valor de entrada de 10 ou 5 milhões de kwanzas e depois relaxa. Depois de fazer a ocupação do imóvel, a construtora fica atrás, ou a área jurídica da imobiliária ou da construtora fica atrás do cliente, depois vem situações não muito agradáveis, né? Depois, às vezes, há casos também que tem que se fazer a restituição do imóvel e são questões muito sensíveis que precisam ser olhadas. Não, para evitar certas situações, nós procuramos selecionar criteriosamente. Não é bom, mas é o que nós conseguimos fazer no momento. Jordão, sim, vamos lá. Em relação à questão da morosidade na concessão dos créditos, é importante que se responsabilizem alguns bancos. Eu conheço indivíduos que, por exemplo, solicitaram um crédito bancário, um crédito de habitação, e o banco solicitou um colateral. Ele pegou no colateral, na altura eram 12 milhões de kwanzas, e colocou lá. Passados 1 ano, não lhe foi dado o dinheiro. Entretanto, o banco deve ser célere. É um processo que é em 90 dias. Deve dar uma resposta, porque se não fizer neste período, eu devo pedir que me pague juros ao que é praticado no seu banco, a menos que haja uma fundamentação legal para não o fazer. Não pode chegar à conclusão que passa 1 ano, não me dá o crédito e simplesmente fica por ali. Esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a questão dos contratos no setor imobiliário. Os contratos, muitos desses contratos têm cláusulas leoninas. E é exatamente onde vamos entrar por causa da DIC, porque são preocupações que com certeza recebem dos consumidores. De facto. Hoje, os vossos, as pessoas que procuram pela DIC mostram preocupações mais relacionadas à questão da compra direta, do arrendamento e da tipologia dos contratos? Sim, esses aspectos são aspectos endógenos a essas preocupações, porque, na verdade, acaba resvalando, não é? Eles são como que uma cadeia. Repara para um pormenor. Recentemente, fomos acompanhar uma consumidora que quis comprar uma casa de alto padrão. Deram-nos o contrato e a análise do contrato. Aquilo é uma bomba de efeitos retardado. Em língua portuguesa, aquilo é? Um contrato onde só tem obrigações para o consumidor. Se não fizer isso, é aquilo. As responsabilidades para o vendedor não havia. E dissemos, do ponto de vista legal, a lei das cláusulas gerais de contrato, ela é perentória. Como é que os contratos têm de ser feitos? Têm de respeitar as partes. Outro elemento, haviam cláusulas abusivas. O que são cláusulas abusivas? São cláusulas de acordo com o artigo 16º da Lei 15/03 de 22 de julho, que se coloca cláusulas de má-fé ou que colocam o consumidor em desvantagens significativas, onde ele só tem obrigações. E dentro disso, esse contrato dizia, se pagar 80% da casa e desistir, eu fico com 20%. O que, do ponto de vista legal, não ocorre.
não é aceitável. Ainda há quem estava na condição de inadimplência e o dono do imóvel, o vendedor, disse, bom, você já pagou X%, vais perder os porcentos todos. A lei diz, não, ele não pode perder todas as prestações que já pagou. Não pode. Esses são alguns dos aspectos. Outro pormenor. Por que é que nós temos de judicializar aquilo que não precisa ser judicializado? O país tem de abraçar e saber que a paz social, a harmonia e o consenso são as bandeiras da DIC. Elas se fazem com o sistema multiporta de justiça. Isto é um dos aspectos que faz com que o nosso ambiente de negócio também não seja dos melhores. Qual é a celeridade dos tribunais? Por que o setor imobiliário? E aqui, olha, fez agora dia 23 a lei da arbitragem. A lei da arbitragem fez agora 21 anos. Mas o que é arbitragem em Angola? Não acha que um setor como o setor imobiliário, se tivéssemos aqui a mediação e a arbitragem como elementos necessários e não a judicialização, hoje ainda é espantoso quando alguns juristas ou advogados fazem um contrato e no final privilegia-se o Tribunal Provincial de Luanda com expressa renúncia a qualquer outro. Tem de se atualizar. O mundo hoje, a questão de se pleitear para se degladiar, onde ocorre que um processo imobiliário vai lá ficar 20 anos em tribunal. Há indivíduos que hoje estão a tratar esses problemas, já é o neto. Já não é o avô, o pai também já morreu. Então nós precisamos da celeridade. E se nós pegarmos na mediação e pegarmos na arbitragem como formas de resolução de conflitos extrajudicial, a paz social vai ser diferente. Sabe por quê? Porque quando eu aposto na arbitragem, é porque eu acredito e convenciono. Quer dizer que nós não queremos judicializar. Quando eu aposto na mediação, é porque eu estou convicto que ali as coisas vão correr melhor. Há a questão da celeridade. Outro erro. Quando os consumidores solicitaram o embargo ou o arresto de um projeto, de um condomínio, uma das coisas que o juiz da causa tem de fazer é providenciar a visita judicial. Porque às vezes o condomínio se faz o arresto dele todo, mas há lá indivíduos que pagaram as casas. Porque, na verdade, o que deve ocorrer não é isto. É que o tribunal só deve arrestar até o valor da dívida. Tudo que não for o valor da dívida não pode fazer parte do processo. Colocar, porque há lá os consumidores de boa-fé que pagaram seus imóveis e não podem, são terceiros de boa-fé, e se eles já estão a pagar esses imóveis, fazem parte da sua esfera, não pode ser arrestado pelo tribunal. Não há legitimidade, não é um procedimento, e é preciso chamar à baila essa reflexão para que, se quisermos normalizar o setor, temos que andar todos os setores juntos. Temos que regularizar os fazedores do mercado, temos de poder continuar a fazer com que não haja necessidade de sempre termos leis apenas, mas a conscientização, a ética, as boas práticas. Qual é a cultura organizacional a nível do setor imobiliário? Qual é a cultura organizacional do consumidor que não paga, mas pode pagar? A consciência melhor do consumidor. E fala da cultura organizacional. Estou lembrado que foi agora, penso que na sexta-feira ou no sábado, que o diretor do Instituto da Habitação disse que a questão dos devedores é uma grande preocupação. Estamos a falar de números altos, são mais de 50% dos proprietários de residências nas centralidades, principalmente, que hoje, única e exclusivamente, não fazem o pagamento que é devido. Esta também é um aspecto que pode dificultar também o funcionamento do setor.
Corretamente, capitão. Nós primeiro, e tudo o que foi dito aqui é proveitoso, vê que no final do dia foi dito que o negócio jurídico de coisas reais no imobiliário da habitação é um negócio de futuro. Ou seja, eu prometo te entregar uma habitação daqui a 3 anos. Uma habitação que custa hoje 25 milhões de kwanzas. O mundo das finanças já criou mecanismos para cautelar a atualização dos fluxos de caixa. Ou seja, os dinheiros que entram hoje, quanto é que valerão daqui a 3 anos? Isto o mundo das finanças já cautelou. As questões da inflação, quando está-se a fazer um estudo de viabilidade econômico-financeiro, tem que se ter em atenção. Qual será a inflação esperada em 2024, 25, 26, 27, 28? Se o negócio é de 20 anos, qual será a inflação nos próximos 20 anos? Não pode haver uma falha de cálculo do economista que vai fazer o estudo de viabilidade econômico-financeiro. Coloca em causa o engenheiro da obra, coloca em causa o arquiteto, coloca em causa o jurista. Porque aquele tempo que o jurista coloca no contrato não pode ser um tempo aleatório. E quem deve calcular aquele tempo é o economista. Quando se faz um contrato imobiliário, quando se faz um negócio imobiliário, quando se faz um negócio jurídico destas coisas reais do setor do imobiliário e não se leva em consideração o trabalho do economista, esse negócio vai dar errado. É a altura de colocarmos os economistas no centro do imobiliário. Porque no final do dia, tudo o que se vai escrever, tudo o que se vai prometer, tudo o que se vai fazer, não é, terá que passar da caneta do economista ou do financeiro. E nós estamos, de facto, a falhar muito neste quesito já há 20 anos atrás. Quando começamos aquelas quintas do Rio Bengo e outras questões, as falhas foram porque não se levou em consideração estes pequenos fatores. Hoje eu estou a comprar um bloco a X kwanzas, o economista sabe quanto é que vai custar o bloco amanhã e quanto é que vai custar o bloco em 2030. Porque ele tem esses instrumentos, sabe onde ir buscar e sabe como fazer projeção. Então, daqui temos, se nós respeitarmos todos os intervenientes neste mercado, fundamentalmente a área técnica que constrói a casa, a engenheiros e arquitetos devem ser respeitados. A área jurídica, porque é um negócio jurídico, a área de economia e finanças, podes ter a certeza que nós vamos acertar o mercado imobiliário. Agora, capitão, Augusto, eu vou lhe pedir que não esqueça o que tem para falar agora. Vamos só fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para dar sequência a esta conversa. Estamos a olhar para o funcionamento do setor imobiliário em Angola. Este é o seu habitual debate à segunda-feira. Começamos às 21 horas, também perto das 22 horas e 30 minutos. Estamos hoje, como disse, a falar sobre o funcionamento do setor imobiliário. Daqui a pouco vamos falar sobre questões relacionadas aos custos para o arrendamento, por exemplo, de uma residência e também quanto é que uma pessoa precisa hoje de ter um salário, por exemplo, qual é o salário que pode possibilitar alguém sonhar com a casa própria, se falarmos aqui do crédito habitacional e até de projetos habitacionais que temos hoje em Angola. É um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Ora bem, uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do seu habitual debate à segunda-feira. Na edição de hoje estamos a falar sobre o funcionamento do setor imobiliário. Na primeira parte olhamos aqui para as grandes preocupações dos operadores do setor, desde mediadores e até construtores. Falámos também de questões que têm a ver com o licenciamento dos operadores, fundamentalmente dos mediadores. Queremos agora olhar para preocupações que têm a ver com o custo da habitação hoje em Angola. Augusto Fernandes, antes mesmo do intervalo, tinha a palavra, eu vou devolver-lhe para terminar o seu raciocínio, mas já acrescentando também a questão que tem a ver hoje com o custo da habitação em Angola. Hoje, um cidadão que tem um salário de 200 mil kwanzas, 300 mil kwanzas, pode sonhar com o sonho de uma casa própria, nos modos que estamos aqui hoje a falar?
A princípio, não é, o custo de construção da casa hoje está muito elevado, mas nós temos vários nichos de mercado dentro do mercado imobiliário. Vamos olhar, por exemplo, para uma casa que foi construída no tempo colonial, que está na parte baixa da cidade, né? Aquele patrimônio imobiliário que herdou-se do tempo colonial. Essas casas não estão assim tão caras. Você consegue casa aí de 20 milhões, até 15 milhões, uma T1, uma T2 para um jovem que está a começar a vida agora, com este salário de 200 mil kwanzas, não é? Ele vai fazer as contas e vamos ver que de facto consegue comprar. Mas temos aqui um problema. O instrumento que foi aprovado, o aviso 9 do BNA, só permite os créditos para imóveis que foram construídos depois de 2012. Aqui temos que criar condições para que na próxima versão o aviso 9 consiga abranger todos os imóveis, sem discriminação de ninguém. Será uma forma de atrairmos ou de conseguir com que mais salários consigam, de facto, ter acesso ao crédito à habitação. Porque a partir do momento que o valor do imóvel é mais reduzido, mesmo permanecendo no crédito com o salário ou rendimento de 200 mil kwanzas por mês, permanecendo todas as outras condicionantes ou pressupostos constantes, taxa de juro a 7%, período de vigência do financiamento em 30 anos, ainda assim vai ser possível comprar esta habitação. Estou a tentar dizer-lhe que precisamos fazer algumas melhorias, conforme disse no princípio do programa. Há já, não é, um pensamento bem formado que é necessário baixarmos a taxa de juro de 7% para 3% para podermos ter mais salários elegíveis para o aviso 9 BNA. Também há a tese que já está amadurecida, que é fundamental dilatar o período de vigência dos créditos, porque nós hoje temos uma interpretação que os créditos à habitação devem estar associados à esperança de vida das pessoas, mas os negócios jurídicos não morrem com a morte do tomador de crédito, ou seja, a casa não morre quando o tomador de crédito morreu, ela tem um processo dinâmico normal, ela passa para os herdeiros e estes herdeiros podem, de facto, decidir se querem tomar aquela casa como herança com todos os ônus e encargos e, a partir daí, assumirem a continuidade do processo ou se querem desistir dela. Se quiserem desistir, a casa é leiloada, vai no processo normal para um outro comprador e, não é, a dívida é extinta ou repassada para o próximo comprador e nada afeta os herdeiros. Quer dizer, quando nós começamos a ter esses novos entendimentos que estamos aqui a trazer à luz do aviso 9, vamos poder beneficiar mais salários, não é? Ou eleger mais rendimentos baixos. O que se pretende com esses dois vetores ou pressupostos que acabei de citar é tornar o salário de 100 mil kwanzas elegível. Com estes dois pressupostos que acabei de mencionar, lançado no sistema, vai ver que um salário de 100 mil kwanzas pode se candidatar para um crédito de até 15 milhões de kwanzas. O de 200 já pode ir até 30 milhões de kwanzas. Está muito próximo de comprar a casa, não é, que está a ser vendida pela empresa da promotora da Judite, que está em 40. Até hoje, amanhã pode mudar. Então, eu estou aqui a trazer os pressupostos que podem, de facto, melhorar essa relação e criar condições para que o salário mínimo nacional também seja beneficiado de um crédito. Mas é preciso aqui entender, não é, que do ponto de vista jurídico, eu preciso ter essa celeridade que o Dr. Jordan trouxe aqui. Eu não posso ter um crédito para 60 anos se a transição de um titular do direito real para o outro, para aquele que pretende ou que se quer passar esse direito real, leva 10 ou 20 anos, como o Dr. Jordan disse. Quando nós baixarmos esses tempos de passagem dos direitos reais de uma pessoa para outra, certamente que os bancos não vão se preocupar com a esperança de vida. E aqui trouxemos os problemas que têm a ver com arbitragem, muito bem mencionados. Está-se a propor a lei da alienação fiduciária, onde, neste tipo de instituto jurídico, o credor, o banco que empresta o dinheiro, não é, também
fica com parte da titularidade da propriedade, porque no modelo que temos hoje da hipoteca, quem toma um crédito tem a posse da casa e tem a titularidade da casa, e essas duas só podem ser resolvidas com a presença de um júri ou de um juiz, né? O que se pretende, conforme modulou muito bem o doutor Jordão, que se nós colocamos o judiciário de parte, encontramos extrajudiciários para resolver esses problemas que hoje o judiciário leva entre 5, 10 ou 20 anos para resolver e começarem a ser resolvidos em 8 meses, os bancos não vão querer saber da esperança de vida de quem está a tomar o crédito à habitação, porque se torna um direito real. Vê que temos aqui aspectos financeiros que devem ser resolvidos, que são os pressupostos ligados à taxa de juros e o período de maturidade do crédito, mas também eles só são efetivados se aspectos jurídicos que têm a ver com transição ou a passagem da titularidade e da posse de uma pessoa para outra forem céleres, porque ninguém na República de Angola pode fazer despejos unilateralmente. Se eu lhe arrendo a minha casa ou lhe vendo a minha casa, você está dentro da casa e entrou em incumprimento, eu tenho que procurar um juiz para vir, não é, resolver essa questão da posse e da titularidade. Na prática, é Jordão acontece. Coelho, na prática, o que assistimos muitas vezes é senhorios a colocarem os clientes fora de casa porque está com dívida de 1 mês, 6 meses, mas a lei protege tanto o senhorio como o próprio cliente. Como é que funciona esta lei, por exemplo, do arrendamento? A lei do arrendamento urbano, a lei número 26/15, ela é perentória. Quando eu quiser extinguir a relação contratual, ou seja, quando eu tiver de fazer um aviso, se o contrato, a vigência desse contrato tem 2 anos, 1 ano, e por alguma razão o próprio contrato já prevê, o contrato prevê, quando é que eu posso informar? 60 dias de antecedência para que ele abandone o imóvel. Mas atenção, se ele não abandonar o imóvel, já está na condição de inadimplência, o que vai ocorrer é que muita gente às vezes usa a força para retirar o indivíduo e depois vamos ao extremo. Não é isso que se perspectiva. Mas vale realçar que a lei deixa aqui uma baliza muito bem delineada e dizendo, olha, você tem 60 dias para abandonar o imóvel, a menos que eu faça prova que tenha feito o pagamento. E para isso deverá ter um borderó, um comprovativo bancário para os devidos efeitos. Mas eu gostava de introduzir aqui outro aspecto ainda da lei do arrendamento urbano. É uma prática que configura, inclusive, crime de especulação. O artigo 28º da lei do arrendamento urbano diz que quando eu tomar de arrendamento um imóvel, o máximo que o senhorio me pode cobrar são 3 meses. Mas aqui é sempre 6 meses para cima. Entretanto... Mais de 6 meses, 1 ano, são 2 3 anos meses. até. Ou seja, vamos fazer perceber quem nos está a acompanhar. Eu, se quiser arrendar uma casa, não sim. tenho de necessariamente, ou não tenho a obrigatoriedade de pagar 6 meses ou mais. Não deve pagar 6 meses ou mais, a menos que seja da sua própria vontade, não imposta pelo senhorio. Ok. O que é o normal? Ato contínuo. No primeiro contrato, o máximo são 3 meses. Passados 3 meses, na renovação, eu só lhe posso cobrar de 1 em 1 mês. De 1 em 1 mês. Se isto não ocorrer, o senhorinho cobrar mais do que isto e pagar, o artigo 446 do Código Penal fala do crime de especulação. O senhor, o inquilino, poderá abrir uma participação contra o senhorio. Ato contínuo, há também aqui o enriquecimento sem causa. Mas qual é a cultura relativamente ao arrendamento? O que significa dizer que o órgão regulador, o fiscalizador, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto de fraqueza é a fiscalização. A fiscalização tem de funcionar.
Mas não basta a fiscalização. Há aqui também um processo de conscientização. Exemplo concreto. Vamos colocar aqui na TV Girassol, sistematicamente, 1 minuto para falar sobre essa temática. Quando quisermos incutir cultura, seja de que natureza for, vamos usar a comunicação social, vamos usar a escola, vamos usar a comunidade. Porque se isto ocorrer, se eu ouvir todos os dias, num minuto em que se faça referência que eu não devo cobrar a partir do 4º mês mais do que 1 mês e que as consequências são essas, vai chegar uma altura que eu tenho que me conscientizar. Mas, Jordão, nós temos exemplos, e a DIC se calhar pode ajudar, temos exemplos de senhorios que foram penalizados por agir de má fé, tal como está aqui a dizer que incumpriram esta lei. Não, para ou na que prática essa, sempre para, o cliente o inclina, para, na prática o inclina sempre não, para que haja o essa lesado. penalização, o lesado deve recorrer aos meios vocacionados para o efeito. Mas aí há outra discussão, e falava Sim. na primeira parte, a questão da celeridade, não é? A questão da celeridade. Mas nós, enquanto estas forem as formas, nós temos que conseguir trabalhar para melhorá-las, mas não vamos deixar de recorrer. Exato. É como dissemos, olha, a polícia demora a aparecer, mas vamos lá. Mas a ainda partir do assim. senhorio não sabe que não pode fazer isso? Não, muita gente faz por ignorância, por desconhecer a lei, mas não deixa de ser ilegal. Mas há quem tem essa percepção, faz. Se houvesse conscientização de que esta forma é ilegal, eu não vou pagar, se todos nós nos mobilizássemos para isso, o resultado seria diferente. Mas não é assim que ocorre. Cada um coloca arrendamento do imóvel, T3, condicionalismo, 1 ano adiantado. Não é legal, é enriquecimento sem causa, é o crime de especulação. Mas a questão que se coloca é essa. Quem é o indivíduo que foi indiciado criminalmente? Porque a polícia, os tribunais, só conhecem das matérias que lhes são chegadas. Se não chega a tribunal, nós não podemos culpar o tribunal. Diógenes, vocês enquanto mediadores lidam também com estas situações e o que é que vocês normalmente aconselham tanto ao cliente como ao proprietário das casas? Olha, para já, Jordão, os nossos valores não nos permitem trabalhar imóveis acima de preço ou fora daquilo que o mercado pode absorver. Portanto, nós lidamos com muitas situações do género pelo seguinte, é aquilo que o Dr. Augusto disse há pouco tempo, que o nosso mercado tem uma invasão de 80% do informal. Então, é questão de cultura. As pessoas preferem procurar aquele rapaz que não entende da lei, não entende do funcionamento do mercado, não entende nada sobre contrato, para trazer clientes para o seu imóvel, para poder fazer essas especulações. Portanto, mas quando vem para pessoas informadas como nós colocamos o pé, porque nós conhecemos a lei. Mas há muitas situações do género, mas a gente não trabalha com isto. E procuramos sempre salvaguardar os interesses dos nossos clientes depois os nossos. Quem tem a responsabilidade de pagar o mediador? O cliente, no caso o inquilino, aquele que procura pela residência, o proprietário da residência, e hoje fala-se também de mediadores que naquele primeiro contacto com o cliente já fazem a cobrança. Olha, para te levar até aquela residência, para você fazer uma primeira visita, já tens de pagar. Este é o angariador, não propriamente okay. mediador. Uhum. Esta prática começa pelo angariador. Um mediador profissional... Mas é de lei que o angariador deve fazer essa cobrança? Não deve. A lei prevê o seguinte, o angariador é quem traz negócios para a entidade mediadora. Uhum. Portanto, existem aqueles que... o vulgo micheiro, exatamente. Né? Vamos aqui simplificar. Quem deve pagar este vulgo micheiro? É o mediador. É o mediador? É o mediador. Não o Jordão que está à procura de uma residência, por exemplo? Não, capitão, não é bem assim. Quem deve pagar, o angariador, tanto a entidade mediadora que faz o pagamento para o angariador, como disse a Judite, é o proprietário do bem imóvel, que vai me contactar, não é? Vai procurar os meus serviços, porque precisa colocar um imóvel no mercado para vender ou para arrendar. Ele é que paga os meus serviços, não a pessoa que eu vou à procura para poder comprar ou alugar este imóvel. Mas ele paga ao mediador e o mediador paga ao angariador. Exatamente. E qual é o percentual que Agora, o angariador, na ânsia de ganhar mais, ele tenta passar na frente do mediador.
Ou seja, às vezes, a partir do primeiro momento que ele vai ter o contato com o cliente, vai dizer, olha, a comissão é da tua parte. E aí o cliente fica confuso, sem saber como proceder com o negócio. É este ponto muito importante que precisamos olhar. Mas também é importante olhar para o perfil do angariador. Eles têm isso como um meio de sustentabilidade, mas de uma forma mal feita. Porque se nós não educarmos e olharmos que esse meio de sustento acaba por trazer rendimento também para a própria família, nós vamos tirar os angariadores do mercado e criar um outro impacto negativo para a nossa economia. Então, precisamos olhar, o Dr. Jordan falava muito aqui da educação. Antes de mudarmos o mercado, precisamos educar quem trabalha nele. E não Judith, é isso que está a acontecer. e quando estávamos, e provavelmente também já terão ouvido questões relacionadas a isso, quando preparávamos este programa, falámos com algumas pessoas e o que nos disseram é que, por exemplo, hoje há a exigência de que, ao fazer o pagamento do arrendamento de uma residência, tem de pagar um mês a mais por conta deste angariador. Exatamente. Isto, de acordo com a lei, ajudem-nos a perceber, de acordo com a lei, isto digamos que é condição sine qua non para o arrendamento, deve ou não ser feito o pagamento de mais um mês? E se assim o for, Não. quem tem a responsabilidade de fazer esse pagamento? Deixa eu Não tentar deve. ajudar aqui, não é? Porque isso a lei, acontece na prática. A lei 14/12 é clara nesse aspecto, que o mediador pode ser uma pessoa coletiva ou singular. E a pessoa coletiva ou singular, ela está sempre, não é, na forma de uma sociedade. Ou seja, mesmo que ele estiver a atuar na forma singular, não é, é uma sociedade unipessoal, não é? Já o angariador é sempre uma pessoa singular. É uma pessoa. E esta pessoa, diz a lei, que é trabalhador do mediador imobiliário. Não do Ou seja, cliente da residência. o angariador imobiliário não tem vida própria. Ele não existe sem o mediador imobiliário. Ele é funcionário do mediador imobiliário. Está na lei. Ou seja, ele não pode estar a deambular por aí, fazer seu programa de atividade, fazer conforme quer, fazer o seu salário. Não, ele é funcionário do mediador imobiliário. E como funcionário tem regras. Eu, enquanto funcionário, no contrato de trabalho, vamos clausular, é assim que se diz, né, as formas de remuneração. Eu poderei, de facto, eventualmente, optar nessa forma, conforme tenho estado a trabalhar, como forma de remuneração. Se eles acertarem assim, a lei nada tem a dizer. Mas se eles acertarem salário no final do mês, chegou, trouxe o cliente pagou o promotor imobiliário, a contabilidade deve ser feita conforme mandam as regras, ele vai ser um avançado, porque esse dinheiro que lhe é pago, não é, deve ser faturado. Alguém tem que faturar. E ele, por não ser uma pessoa coletiva, nem licenciado para o exercício da atividade, não pode emitir fatura. Nem pode ir lá no portal da AGT emitir fatura como profissional liberal. Porque ele não é liberal como é o advogado, o contabilista, entre outros. O mediador imobiliário não é um profissional liberal. Ele é um funcionário por conta de outrem dentro da atividade de mediação imobiliária. Não podendo emitir fatura, ele não pode fazer cobrança. Ele é vedado pelo o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes fazer essas cobranças que ele está a fazer. Quer dizer, eu estou a ir buscar diplomas conexos, estou a ir buscar a fiscalidade. Mas essa é a ilegalidade que se vive todos os dias. Nós temos agora que fazê-lo entender, porque você tem um hábito, um costume, uma metodologia de funcionamento que não é a mais correta. Enquanto órgão fiscalizador e regulador, não é, os órgãos dos Estados têm também a componente pedagógica. E na primeira linha devem fazer sensibilização e pedagogia. Explicar a esses profissionais, esses agentes imobiliários, qual é o mecanismo certo do funcionamento. E daí em diante, depois, os mais teimosos, que já foram pedagogicamente sensibilizados e ainda assim não aprendem, aplicam-se as medidas coercivas. Mas não queremos chegar até este nível. O que nós precisamos aqui é, de forma pedagógica, passar o conhecimento, explicar o que está na lei, porque acreditamos que o fluxograma do funcionamento previsto na Lei 14/12 ainda é possível
tornar o mercado angolano, não é, muito disciplinado. Se a lei não tivesse essa flexibilidade, talvez estaríamos a falar em mudar os artigos da lei. Não, mas os artigos da lei permitem um normal funcionamento. O que nós precisamos fazer é disseminar este conhecimento a todos os agentes imobiliários, fundamentalmente para os mediadores, porque no final do dia o mediador aparece aqui nesta equação como um ente que detém mais conhecimentos do que o angariador. Se ele deter o conhecimento e ajudar os órgãos reguladores a explicar isso, ele vai ter aí o angariador a fazer o seu trabalho, porque o angariador é que faz prospecção de mercado. Certo. Ele é que descobre os produtos imobiliários. Ele vai ao mercado e consegue farejar e saber que aqui tem um terreno que poderá ser vendido, bate a porta do senhor da casa, tem contactos de pessoas que querem se desfazer e que querem comprar imóvel. Pega estes contactos, leva para o mediador, que tem um outro nível de esclarecimento, porque ele sabe que comprar casa a pronto pagamento indicia branqueamento de capitais, logo vai recomendar que seja comprada pela via do crédito bancário, a não ser que o dinheiro que quer fazer o pronto pagamento seja um dinheiro que dá para explicar a sua origem lícita do fundo. Esse porque era um outro aspecto, quando nós do olhamos para a Lei 5/20, que é a lei do branqueamento de capital, não é? Vamos encontrar também o Instituto Nacional da Habitação como supervisor da atividade imobiliária, para não permitir que o branqueamento de capital seja utilizado como vínculo nesta atividade. Em qualquer parte do mundo, pagar uma casa a pronto pagamento despoleta investigação. Olha, tenho 30 milhões agora para pagar. Você tem um salário de 200 mil kwanzas, conforme disse agora, e construiu uma casa no meio do bairro de 200 milhões de kwanzas. As casas estão lá no meio do bairro. Aquelas casas todas deviam despoletar a investigação. O SIC, a PGR, deviam investigar como é que as pessoas que dizem que não podem tomar crédito porque têm salário baixo, construíram casas milionárias no meio do bairro. Isso ninguém quer saber. Como é que as pessoas que têm um salário de 200 mil kwanzas, que não possibilita comprar uma casa de 40 milhões de kwanza, andam em carros que custam 100 milhões de kwanzas. Isso ninguém quer saber. Os carros que nós vimos por vídeos que passam por pessoas que procuram casa, custam muito mais caro que as casas que estão à procura. E ninguém quer dizer. Falou, por exemplo, da questão do incumprimento, da inadimplência. Há relatos que diz que a pessoa que não paga a renda resolúvel do Estado tem um Range Rover no estacionamento do prédio. Ou mais. Essas questões. Por isso é que há um casamento perfeito entre a Lei 14/12, que é a Lei de Mediação Imobiliária, e a Lei 5/20, que é a Lei de Fiscalização, de Prevenção do Branqueamento de Capital. Elas não podem andar desassociadas. Vês que eu fiz aqui um respaldo tanto do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, regime jurídico fiscal, regime jurídico da mediação, regime jurídico do branqueamento de capitais. Quer dizer, nós temos aqui mais de 5 institutos jurídicos que têm que se combinar. Isto não é uma atividade para aventureiros, isso é uma atividade para quem de facto gosta de sentar, gosta de ler, gosta de analisar os fenómenos, porque você tem que cruzar várias informações até chegar ao veredito final, para não possibilitar que predadores entrem para este mercado e façam da necessidade das pessoas o seu ganha-pão, vigarizando as pessoas. Judith, já vou passar a palavra ao Jordan. Estava a falar que, na prática, temos todos estes institutos jurídicos que servem para organizar o setor, mas na prática não é assim que acontece. Temos todos os dias angariadores fazendo-se passar por mediadores e que vão cobrando só para a primeira visita ele cobra, para depois levar até o mediador faz outra cobrança. Como é que se pode resolver tudo isso? Exatamente. Isso é um grande empecilho também para a celebração do próprio contrato, mas só se pode resolver por uma via, se o Instituto Nacional de Habitação começar a entrar mesmo em ação naquilo que têm sido os seus planos. Há cerca de 3 meses, a PIMA iniciou um processo, não é, de consciencialização dos mediadores, angariadores, em que estava a inscrever quem trabalha no mercado. Porque se olharmos para a Associação dos Taxistas, estão muito bem organizados.
Então é muito provável que a associação também do setor imobiliário, são várias associações, inclusive tem já a associação dos angariadores, né, que são os intermediários, mas o INH quase que não interage. Então a PIMA iniciou este trabalho, mas depois o INH diz que não tinha idoneidade para continuar. Aí cria um grande empecilho e o angariador o que é que vai fazer? Vai sentir-se livre de realizar as suas atividades como bem entender. Porque às vezes o próprio cliente também acaba por colaborar com o angariador. Se ele tiver 2 clientes, ele vai avaliar quem consegue pagar mais. Se vai pagar 1 ano ou se vai pagar 6 meses. Então, que vai pagar 1 ano, consegue dar 1 mês de comissão. Eu vou penalizar quem tem 6 meses. Mas isso acontece também porque muitos imóveis não estão registados. Porque um contrato de 6 meses, a AGT não aprova o pagamento do IPU. É aí onde também passa pela legalização dos imóveis. E se tivermos falar por este tema, é um processo longo. Não é fácil ter um imóvel legalizado e pagar IPU de arrendamento. E muitos proprietários de imóveis fogem porque a percentagem do IPU, alguns acham que é muito alta, são 15% do valor da renda de cada mês. Ok. Jordan, isso acontece muito naquelas pequenas residências. Estamos a falar aí, por exemplo, no interior dos nossos bairros, né? Que vem um intermediário, cobra por mais um mês daquilo que é o preço da residência para levar até ao proprietário que está a arrendar a sua casa. Como é que vocês, a DIC, têm estado a ajudar a resolver esta situação? Ainda recentemente foi tema em televisão, alguns aspectos relacionados a isso. Mas todas as situações não se resolvem com diplomas legais. É preciso ter isso em linha de conta. Nós temos que fazer uma introspecção e fazer um programa de conscientização e formação de âmbito nacional. Estamos a chegar a um estado de anomalia reiterada que as más práticas estão a ser consideradas como normais. E nós não devemos continuar a viver assim, quais animais, como se não tivéssemos balizas e estivéssemos na selva. Até na selva, os mais fortes é que comandam. E o leão coloca regras que existem em territórios devidamente demarcados, que os outros animais não pisam lá os pés. E nós que temos consciência para raciocinar, não basta falarmos de diplomas legais. Nós temos que fazer um trabalho, um programa de conscientização sistemático até que alcancemos a otimização. Porque senão é contraproducente. O indivíduo que está a cobrar 1 ano e leva o consumidor que pode pagar 1 ano, ele está a pensar no que vai ganhar. E aqui há fatores de índole conjunturais e transversais que podíamos chamar a liça, mas não vamos fazê-los. Mas é importante que se tenha isso em linha de conta, porque se não pensarmos nesses aspectos, nós vamos continuar a abordar esses assuntos. Nós gostaríamos, está aqui o Dr. Augusto, estão aqui os caríssimos, que daqui a 1 ano, quando nos encontrarmos, para dizer, olha, a nossa discussão, houve passos que foram dados. Valeu a pena. Valeu a pena e que, afinal de contas, estamos sintonizados com os órgãos vocacionados para o efeito. É isto que deve ocorrer. Outro aspecto, como é determinado o critério do arrendamento? Como é que eu chego à conclusão que o arrendamento desta casa são 100 mil kwanzas? Será que temos em conta o coeficiente de vestutez, que é, na verdade, os valores que agregam aquele imóvel, se tem água canalizada, energia, asfalto, a questão dos serviços, todos esses aspectos. O que é que se analisa? Eu pago aquele valor, é justo. Eu compro um imóvel num condomínio. Após o pagamento total, eu vou ao banco ABC e solicito o empréstimo hipotecário. A minha casa que comprei a 100 milhões, o banco manda os avalistas e sorri. A sua casa só vale 70 milhões. Entretanto, como é que se chega a essa conclusão? Eu chamo agora um avalista independente e ele seriamente diz, bom, o banco disse 70 milhões, é verdade, a sua casa vale 71 milhões e 500.
não está tão longe daquela margem. E agora? Se o banco chama um avalista, eu comprei a casa a 100 milhões. E sabe o que é que ocorreu muitas vezes? E houve aquele condomínio Jardim do Éden, as casas lá aqui na rua, na Avenida do Líder Rodrigues, aquele projeto, o condomínio que está ali, né, junto à Fresca Angola. 2 bancos financiaram ou fizeram um empréstimo bancário para os seus funcionários. E sabe o que é que ocorreu? Imóveis da mesma tipologia vendidas a preços diferentes. Onde é que a AGT apegou-se? Disse, não, se a sua casa você comprou a 50 milhões, eu vou lhe cobrar o imposto. Na altura era o imposto de predial urbano, não é? Eu vou lhe cobrar de acordo com o que está no seu contrato. Mas a legislação fiscal, previa um outro aspecto. Eu posso sempre solicitar que a AGT vá lá fazer uma reavaliação. Mas e até, em muitos desses processos... Até a reavaliação fosse Não, feita. atenção, a AGT, pelo menos naquelas que foram as situações em que vivenciamos, nunca aceitou fazer isso. Porque não temos pessoas preparadas, isso inclusive Certo. na própria banca. Deixa-me só dar nota de um aspecto. Jordan, já mais para concluir, estamos Em sem função tempo. desses aspectos todos, nós precisamos fazer aqui um recomeço. E um recomeço para andarmos juntos. Todos os setores devem abraçar-se e dizer, nós temos de conseguir. Porque nós podemos ser vários círculos, mas somos concêntricos, com apenas um centro. Para fazer com que o setor imobiliário continue a dar emprego, para sustentar as famílias, para fazer com que o consumidor fique contente, que o Estado arrecada divisa para a distribuição das riquezas e colocar nos setores necessários para tal, para sermos mais felizes. Para quando comprar a casa, eu não só ter a casa, mas fazer dela do meu lar. E que o banco sinta-se seguro para o empréstimo e que seja prudente. Então, Diógenes, já também, mas para a sua conclusão, vamos lá? Para concluir, eu queria deixar esse apelo, 4 notas que eu queria deixar, que é o seguinte. Como o capitão disse, temos que recomeçar, e para recomeçar nós temos que olhar para o problema número 1, que é o ordenamento do território. Temos que olhar, nós em Angola falamos muito sobre autoconstrução. Não sabemos Dirigida, que não é? autoconstrução que dirigida são variantes dentro da autoconstrução, dirigida e assessorada. Então, temos que falar também do melhoramento da gestão fundiária, da legalização fundiária. São pontos que a gente precisa olhar, né? Daqui o doutor Augusto, que entende muito bem disto, precisamos olhar isso com bastante atenção para melhorar o clima e o funcionamento do nosso setor, da nossa indústria. Augusto Fernandes, para concluir, que outras preocupações, e falava, penso que eu interrompi quando eu ia falar da lei terra, até aí... Sim. Minuto para Porque conclusão, a habitação, ela fundamentalmente é muito complexa por conta dos aspectos fiduciários, que são todos que têm a ver com financeiro e monetário, e os aspectos fundiários, todos que têm a ver com a terra, porque ela está sempre ligada ao solo. Mas aqui no plano de loteamento, nas outras latitudes, onde a economia de mercado funciona, nós temos, quando eu faço um plano de loteamento, o primeiro lote eu vendo a um preço muito barato e o último lote eu vendo a um preço muito elevado. Alto. Porque a ideia que se tem nas outras paragens é a questão da procura e a oferta a fazer o preço. Quando eu lanço o projeto imobiliário, não é, tenho muita oferta, não é, e consigo ter aí a absorção da procura toda. E quase que não tenho procura. Então, tenho os lotes muito baratos. E à medida que os lotes forem escasseando-se, todo mundo quer viver. Se eu disser, por exemplo, que nos anos 90 as pessoas não queriam ir viver para o Morro Bento, porque diziam que é muito longe. Hoje todo mundo quer ir viver para o Morro Bento, mas já não tens terreno disponível no Morro Bento. Os preços que um lote que naquela altura foi comprado a $100, hoje é capaz de ser vendido a $100.000, por conta dessa tal da escassez da procura e da oferta. Isso não é quando nós vamos trazer aqui para alguns contextos do mercado imobiliário angolano,
tem sido disfusível. Ou seja, aquilo que você pensava que devia ser o mais caro, os apartamentos velhos aqui na cidade acabam por ser os mais baratos porque vão colocar a questão da degradação, não utilizam esse coeficiente do meio ambiente, do ardor, quer dizer, da facilidade. Então, é fundamental o mercado imobiliário angolano começar a entrar no normal dos outros mercados imobiliários, deixar aquilo que tem que ser livre. A lei de terras, por exemplo, há muitos aspectos que os mediadores imobiliários reclamam que devem ser melhorados e que tardam a acontecer. Está em curso, nessa altura, a revisão da lei de terras, onde provavelmente algumas coisas podem ser melhoradas, porque a lei de terras não só vai dar de frente com o mercado imobiliário, mas também vai dar de frente com o mercado agrário e vai dar de frente com os outros mercados, porque o solo está sempre aí no meio dos negócios. E o que nós podemos dizer é que os mediadores, estamos a ficar sem tempo, os construtores, os mediadores imobiliários não estão muito mal do ponto de vista de tempo, não é? Nós, quando olhamos 60 anos, 100 anos, no contexto da habitação, porque eu estou a desvincular uma terra de 60 anos para uma habitação que vive 200 anos. Então aqui, de facto, precisamos melhorar. Mas eu tenho dito, para terminar já, que é fundamental o setor institucional deixar o mercado imobiliário em paz. Judith, 30 segundos. O meu apelo vai mesmo aos organismos de tutela do setor imobiliário. Precisamos valorizar mais quem trabalha nele, facilitar os processos. Não vou citar só do INH, porque existem vários outros que nós podemos olhar aqui como parceiros. A Administração Geral Tributária, as administrações públicas, que facilitem mais na emissão de títulos de licença, direito de superfície e também olhar no fator preço, porque são fatores condicionantes que acabam por aumentar o custo de uma habitação e isto não beneficia ninguém. Nem o próprio Estado consegue fazer dinheiro, arrecadar receitas e nem o construtor consegue avançar. Então é muito importante olharmos para isso. Uma outra questão é a questão do licenciamento dos agentes imobiliários. Isso é algo que deve acontecer já e não ficarmos só aqui a debater no amanhã. Eu gostaria de voltar aqui e dizer, olha, já começou o processo de licenciamento dos agentes imobiliários. Que hoje é uma realidade. Exatamente. Né? E nem todos pensam em emigrar. Lá temos aqui o caso do Diógenes, que deixou o mercado imobiliário em Portugal, veio trabalhar aqui em Angola. Muito bem. Vamos avançar. Meus senhores, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Senhores e senhoras, não é? Muito obrigado pela presença, dizia. Nós voltamos a falar numa próxima oportunidade. Bom regresso a casa. A você que esteve a acompanhar-nos também, muito obrigado pela sua audiência. Hoje falamos sobre o funcionamento do setor imobiliário em Angola. Aqui, preocupações relacionadas ao licenciamento dos mediadores. Falamos também dos angariadores, aqueles que diariamente têm o título de micheiros, que volta e meia têm estado a extravasar naquilo que são as responsabilidades que têm. Nós vamos esperar que as discussões feitas aqui tenham sido anotadas e que nos próximos tempos a preocupação ou as preocupações sejam outras e não mais estas que têm a ver com os custos da habitação, tanto para o arrendamento como para a compra de um imóvel. Você que nos acompanha, uma vez mais, muito obrigado. Na próxima segunda-feira nós voltamos para mais um debate aqui na sua TV Girassol. Boa noite, bom descanso.